Sejam bem-vindos ao TurnoCast, o podcast do blog Turno Extra. Eu sou o Felipe Vinha. E eu sou a Aline. E a gente decidiu formar esse podcast para basicamente dar um approach mais pessoal, uma apresentação mais pessoal aos jogos que a gente joga ao longo dos dias. Palavra bonita, né? Approach. Para quem não sabe, eu e a Aline somos casados, a gente mora juntos e com isso a gente tem o benefício de poder jogar vários jogos juntos sem qualquer impedimento aqui em casa, entendeu? E aí, por isso a gente vai... Sempre que a gente jogar um jogo novo, ou jogar um jogo que a gente achar interessante, a gente vai gravar um episódio do TurnoCast logo em seguida. É isso aí. E aí a gente vai dar a nossa opinião aqui rápida. Eu não sou muito fã de podcasts muito longos, apesar de eu ser que tem gente que curte. Mas vamos dar nossa opinião aqui rápida sobre esses jogos. O primeiro jogo do primeiro episódio foi o que a gente escolheu, foi o Dungeon Twister Card Game. A gente comprou ele lá no evento de Verso Offline, que a gente foi aí pelo blog também para conferir as novidades. Ele é um card game inspirado no Dungeon Twister original, que é um board game. O autor é o mesmo dos dois, é o Christophe Boilinger, acho que ele é francês. Quase que quebrou a língua, ele é francês. É. E ele também conversou com a gente, explicou pra gente as regras básicas do jogo lá. Super legal. E eu curti o jogo lá, entendeu? É um jogo assim que eu não tava levando muita fé, né? Nem a Aline. Eu não levava fé nenhuma. Porque a Aline não gosta muito desse negócio de dungeon alguma coisa, dungeon não sei o que lá. Qualquer coisa com o tema dungeon já me afasta. E assim, eu queria comprar mais porque o autor tava lá e ele podia autografar pra gente a nossa cópia. Felipe gosta de autógrafos. Eu coleciono jogos autografados dos autores. E também pra dar uma força aí pra Conclave, né, que tá sempre aí, vem no nosso evento, no Guadalupe Peça, tá sempre próximo da gente, tem um bom relacionamento. Mas calhou que eu gostei do jogo, então não foi... E tava num preço muito bom. O jogo custa R$60. Não, 64. 64? Tava 64 no evento, na loja eu acho que ele é vendido R$64,90. E assim, ele vem pouco mais de 100 cartas. Se eu não me engano, tem aqui no manual, ele diz aqui... são 100 e pouquinhas cartas, mais ou menos. E... é muita carta e a rejogabilidade dele é muito grande, né? Mas, assim, o sistema básico dele é o seguinte, eu sei que é difícil imaginar assim só com som, mas a gente bota uma imagem aí junto com o podcast para vocês verem. E vai rolar post sobre ele no blog. No blog vocês vão poder ler sobre ele, com fotos inclusive, e inclusive uma entrevista com o autor, né? Isso, exatamente. E, assim, ele é basicamente tudo carta, os personagens são cartas, as salas são cartas, os itens são cartas. É bem para facilitar o acesso mesmo. E como o nome diz, Dungeon Twister, o Twister vem de virar, né? Virar a carta, torcer, como se você fosse virar as salas da dungeon, tá? Assim como no board game original. E o jogo tem uma mecânica muito inteligente, porque você não tem meeples nem tem marcadores. Só que os personagens andam pela dungeon. Então, como você sinaliza isso? Você sinaliza isso com símbolos especiais que ficam em volta da carta do personagem. Então, o jogo, na verdade, tem muito de puzzle, de quebra-cabeça. Então, você tem que ficar de olho nos símbolos das cartas para poder saber onde o personagem está, onde o item está, e aí tem combate com o inimigo. Enfim, o jogo é um pouco complexo, de início é difícil de pegar. Sim. Mas é recompensador. Ele é confuso, você olha assim e dá uma preguiça, porque eu não achei que o design dele é muito bacana, assim, as cores e os desenhos. Ele é um pouco poluído, né? É poluído demais. Você já olha na caixa, assim, tem muito elemento. A caixa tem um Goblin, que é um dos personagens, é o Mechanork, se não me engano. A caixa tem um Goblin, tem os símbolos das cartas, aí no fundo tem uma engrenagem gigante, tem a logo. Tudo muito colorido, muita coisa. Assim, o design gráfico dele, assim, eu acho que não foi tão feliz. Mas, felizmente, a mecânica é muito boa. A mecânica compensa, entendeu? A mecânica é muito boa. Vale a pena você superar a impressão inicial que o jogo causa, assim, de não ser muito bonito. E o manual também, que não ajuda.
É um manual bem grande, você olha pro manual e dá desânimo também. O manual ele é bem rebuscado, assim, ele tem porque ele 47 páginas. 47 páginas. Contando já com apêndice, com sumário, com lore, com tudo. Ele vem com 3 tutoriais, então você olha assim e realmente dá um desânimo. Mas vale a pena você passar por esses desafios e jogar o jogo, porque é bem bacana esse sistema dele de girar as salas, né? Porque assim, a gente tem as cartas de dungeon, né? E as cartas de personagem, e em cada lado das cartas você tem um símbolo, e é dessa forma que ocorre a movimentação do jogo, né? Como o Felipe tinha falado, essa questão de você fazer o puzzle, né? De você conseguir ali montar o quebra-cabeça e se movimentar e atacar. E tanto assim, uma crítica que eu ouvi e que no primeiro momento eu concordei, mas depois de jogar eu vi que não fazia sentido, sobre o jogo não ter marcadores para indicar onde estão os personagens. Né? Inclusive no vídeo do Jack, o explicador, ele usa marcadores para marcar, para facilitar, facilitar a visualização. E ok, eu entendo isso como legal para explicar, mas assim, para você jogar, isso quebra o jogo, entendeu? Porque a graça é justamente a desorientação. Você pensar, você assim, quebrar a sua cabeça ali, onde é que tá seu personagem, onde é que tá o personagem do inimigo, onde o inimigo vai chegar para me atacar, se ele vai pegar esse item aqui, se ele vai virar a sala, entendeu? Então, se você facilita essa visualização colocando marcadores, você partiu aí metade da graça do negócio. Sim. Entendeu? Do desafio. É um jogo para você quebrar a cabeça mesmo, é um jogo para quem gosta de quebrar a cabeça. Ele não é simples de aprender, mas depois que você aprende, você tira de letra. É tranquilo. É bem tranquilo. Fica quase automático. Entendeu? Porque ele tem ainda o apelo de competitivo, assim. Ele tem um combate, é para 2 jogadores, né? Ele é o jogo ideal para 2 jogadores. Sim. Assim, ele é só para 2 mesmo, não tem como botar mais, nem para jogar sozinho. E ele é perfeito, assim, porque ele tem muita rejogabilidade. Ele vem aqui, eu tô vendo o manual, vem com 25 personagens. O Christopher, o autor, lá no evento, me falou que esses 25 personagens já representam todas as expansões que saíram no board game. Então, tipo, vem com o máximo de conteúdo que você puder. E cada partida que você for jogar, você pode escolher o seu próprio grupo de personagens, entendeu? Então, dificilmente uma partida vai ser igual a outra. E assim, as estratégias vão sempre mudar. As salas que compõem a dungeon, as salas entram de forma secreta. Então, tipo, elas vão sempre mudar também. O jogo ele começa com as salas todas fechadas, e aí conforme você vai explorando a dungeon, vai abrindo as salas. Então vai ser sempre diferente. Sim, então tipo, é um jogo que vale a pena ser conferido, assim, por esses motivos. E ele é legal, assim, apesar de ser um pouco complicado de aprender, ele vem com uns cartõezinhos que eles indicam mais ou menos, são cartas, né, que vem o esquema de setup daquela partida, os pontos de vitória que você tem que conseguir e a quantidade de cartas que cada jogador tem naquela partida. Só que o mais interessante é que cada cardzinho desse vem com um relógio mostrando quanto tempo deve levar aquela partida. Então tem de 5 a, sei lá, 40 minutos, 60 minutos, né? Então se você quer jogar uma partida rápida, de 5 minutos, 10 minutos, pega esse aqui, 2 pontos de vitória só, senta, monta, joga, não vai durar mais que 10 minutos. No tutorial, primeiro tutorial ele recomenda você jogar no mais básicozinho, que é realmente com 2 pontos de vitória, que é mais para você pegar a questão da movimentação do jogo, né? Tanto que assim, ele faz 3 tutoriais porque ele vai introduzindo regras aos poucos, né? O primeiro tutorial você só mexe com movimentação, não tem combate. No segundo tutorial aí entra um combate corpo a corpo, e só no terceiro tutorial que ele apresenta o combate à distância. Isso. Né? Ele vai aumentando aos poucos a complexidade. Assim, é legal esse lance do manual ir aumentando aos poucos a complexidade, mas eu achei que ele poderia ser um pouquinho mais simples, mais direto nas instruções. Às vezes ele vai e volta falando da mesma coisa, entendeu? Poderia ser menor esse manual. Mas assim, não é nada impossível. Mas assim, pra você ter uma noção de como a Aline gostou,
ela realmente gostou, que pra Aline gostar de um jogo que tenha dungeon no nome... Tem que ser bom. Tem que ser muito bom. A Aline foi contra eu comprar esse jogo. Fui. Eu falei, vamos comprar, o autor tá aí, ele autografa. Falei pra ele que ele queria comprar só porque tá de fogo. Então, e foi realmente isso. Aí a gente sentou, jogou com o autor, ele ensinou a gente a regra básica. A gente não terminou a partida, porque enfim, tinha que conferir o resto do evento, a Aline também estava trabalhando no evento. E aí a gente jogou 2 ou 3 turnos só. Mas eu já tinha curtido. Sentar com o autor e ele explicar foi só pra ter uma noção bem básica, assim, do que era o jogo. Porque a gente não tinha tido nenhum contato com esse jogo, então a gente não tinha a menor ideia do que se tratava, assim. A Eline pensou assim, parece interessante, tá? Vamos levar, tá autografado, legal, a gente levou. A gente sentou pra jogar em casa, ela viu a complexidade do jogo, viu as possibilidades que o jogo abre, aí já curtiu. O jogo tem um leque de possibilidades muito grande. Das combinações, assim, são muitos personagens, são muitos itens, entendeu? E eu achei fantástica essa mecânica de girar as salas. E eu falei que tem 25 personagens, né? Cada personagem tem uma habilidade própria. Tá? Ainda tem a questão da visibilidade. E aqui no manual tem a descrição detalhada de cada habilidade, aí no final tem um resumozinho. Enfim, é um jogo que você vai jogar muito. Dificilmente vai cansar dele, assim. Eu creio que eu consigo cansar dele se eu jogar assim 10 vezes no mesmo dia. Entendeu? Mas, tipo, quem joga 10 vezes o jogo no mesmo dia, né? Porque as partidas mais demoradas, elas levam uma hora. Então é muito difícil. Uma hora, talvez um pouquinho mais. Mas é um jogo que você vai sentar e vai jogar pelo menos 3 vezes, assim, numa noite. É um jogo muito bom. O Christopher disse pra gente que ele achou também um jogo muito bom, inclusive para casais. Que ele até brincou que na França tem a história de que os casais lá jogavam depois da janta e aí apostava, quem perdia lavava a louça. Ele falou pra gente fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, tipo, é um jogo muito bom, assim, pra quem é casado, pra quem mora junto, pra quem tem um parceiro em casa. É muito bom, assim, irmão, primo, tio, sei lá. Qualquer ambiente que você tenha 2 pessoas e queira jogar assim, um jogo pra 2 ideal, o Dungeon Twister é muito indicado. Sim, ótimo custo-benefício. Agora, para finalizar, resumidamente, prós e contras do jogo. Como a gente disse, é um jogo muito... a rejogabilidade dele é muito alta, tá? De Pro. Você tem algum Pro que você lembre? Assim, pra mim, os principais prós dele são... A rejogabilidade realmente é bem grande, assim. O preço. Entendeu? O preço, a relação de preço e de benefício. O custo-benefício dele tá muito bom. Porque assim, você vai comprar um jogo barato... A caixa de qualidade. Você vai comprar um jogo barato que você vai jogar muito. Né? Sem aquela coisa de... joguei esse jogo 5 vezes, já vi tudo que tinha. Vocês não estão visualizando, mas as cartas não são cartas padrão Magic the Gathering, não, tá? Elas são quadradinhas, tipo a carta do Hanabi e do Nosferatu, tá? Sim. Então, caso queira comprar, já tem sleeve em mente. Se você tiver sleeve desses 2 jogos sobrando aí, é uma boa guardar. Mas eu acredito que a Conclave deva vender, né? Eles vendem desse tamanho. Eu só não comprei lá porque realmente tinha gasto muito já. Tá, e os contras do jogo, assim, foi o que a gente disse. Ele é um jogo muito poluído visualmente. O design dele realmente não foi muito feliz nesse sentido. Isso já fica claro na caixa. É um jogo que se você passar na loja e olhar, a caixa, você não compra. Você não dá nada, você não compra. Não julgo pela caixa. Tá? E mesmo as cartas, o visual da carta é um pouco confuso também, mas depois que você pega as regras, você entende muito. E o manual, né? O manual é desnecessariamente poluído também. Assim, eu achei muito grande. Leiam o que vocês puderem no manual, quem for comprar, mas tentem ver um vídeo. É confuso. Leiam o post do turno extra. Leiam o post. Eu achei o manual confuso em algumas partes, entendeu? Mas, assim, colocando na balança os prós e os contras, eu acho que o jogo tem muito mais pró do que contra. Entendeu? Um jogo assim que eu recomendaria, assim, com toda certeza. É aquele esquema. Tem problema? Tem, mas não tem. É difícil achar um jogo perfeito. Mas ele diverte muito mesmo com os problemas. O jogo é muito divertido, me surpreendeu demais, assim. E sério, você vai pagar R$64,90 esse preço. Tem jogo mais simples do que ele. Quanto muito custa mais simples. Não desmerecendo o jogo, mas quanto custa o Love Letter da Galápagos? 40, 30?
Acho que é 30, É 40. 30, né? Não, é. Não, mas não dá pra comparar com não dá Love pra Letter, comparar. porque, pô, Love Letter tem o quê? Não dá pra comparar, Chega realmente. Mas enfim, vocês a 30 entenderam o meu cartas. ponto. Tem jogo que é muito, até um pouco mais caro e não oferece tanto quanto o Dungeon Twister oferece. E inclusive, vale citar como curiosidade, o Tom Vessel, que é um cara famoso aí dos vídeos do board game, gringo, né? Ele diz lá no review de Dungeon Twister dele, o card game, quando ele fala do card game, que ele gosta muito do board game. Só que ele achou o card game tão bem adaptado que ele achou legal que ele não precisa mais carregar o board game. ele pega o card game, que é uma caixa bem menor, bota em qualquer bolsa e leva, entendeu? Pra onde ele quiser jogar. Você pode levar pra qualquer lugar pra jogar. Ele passa todo o feeling do board game, tanto do board game básico quanto da expansão, que é a segunda versão, que é o Prison, né? Dungeon Twister Prison. Então fica aí a dica do primeiro Turn Cash estreando com Dungeon Twister Card Game. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? E que venham mais jogos aí pra gente comentar. Isso aí, até a próxima edição. Até!